Pastor, seja bem-vindo. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar um tema legal aqui, hein? E aí, tá vendo qual é o tema? Aprendendo a brigar. E aí, trouxe sua luva de boxe que eu pedi ontem, não? Não trouxe, não? E aquele kimono de judô também, não? Oxa, vocês esqueceram, né? Não, brincadeira, não era para trazer mesmo, tá? Por quê? Porque o objetivo dessa palestra, não é ensinar novos golpes para você sair aí, não. O objetivo é o seguinte, é a gente trabalhar o jeito de a gente discutir, ok? Isso aqui vale para quem é casado, e as nossas ilustrações aqui vão ser mais para quem é casado. Mas se você não é casado ainda, se é solteiro, tal, ou é viúvo, ou é a pessoa que quer casar, etc. e tal, não, aí você vai observar isso aqui para que quando você tiver com alguém, observa. É a maneira de você conversar, de você discutir pontos divergentes. Porque é impressionante, nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas não aprendem a divergir, a pensar diferente e respeitar quem pensa diferente de você. Tá um negócio, de lá em Brasília, põe quem é a favor, quem é contra, você tem que botar um muro assim, senão tem quebra-pau. Não, gente, nós podemos discordar, sim. E isso começa onde? Começa desde casa. Você ensinando não só você e seu cônjuge tendo esse respeito em discordar, mas vocês ensinando seus filhos também. Seu filho está lá olhando ali, papai não concordou com a mamãe, mas está tudo bem, está tudo jóia. Isso é importante. E claro, aqui aprendendo a brigar, eu não quero que vocês saiam aí dando tapa em ninguém. Mas eu sei que pode ter acontecido no passado, alguma dessas coisas aí, de você dar aquele agressão física, que às vezes não é tapa, pá, não. Às vezes é menos agressivo, é só um empurrão, Ou às vezes pode ser aquele negócio assim que as mulheres fazem de vez em quando, debaixo da mesa. Sabe aquele sapatinho fino que elas têm? Aí ela chuta debaixo da mesa, assim, aí dói pra caramba aquele negócio. Não é que a Magali faz comigo, é que me contaram que dói bastante. Então, não é bem. Então, mas se por acaso... Isso aí também é agressividade física, ok? Então, veja só. Se aconteceu isso no passado, ou se foi uma agressividade psicológica, porque às vezes você não dá um tapa, não dá um empurrão, mas você faz aquela cara de bravo assim, eu te arrebento. O que é isso? É mais ou menos equivalente a 2 tapas. Você botar medo no outro, então, eu vou me divorciar de você. Pronto, vai nada, tá querendo discordar, só isso. Vamos conversar. Casamento foi feito para quem? Para criança? Não. Por isso você me chamar para fazer casamento de filho de 17, 18 anos, eu vou falar assim, vai procurar outro pastor, vai. Por quê? Não quer dizer que a pessoa pode fazer o casamento, juridicamente está tudo certo, mas eu não indico. Pessoas muito jovens, muito novinhas, o que acontece quando começa as primeiras brigas? E qualquer casal vai ter briga, não é? Começa as primeiras brigas, pronto, o rapaz de 18 anos casou com a sua filha de 17, tá? Discordou, já começa agressividade, porque é esse o ponto de discordar que ele, de 18 anos, conhece lá na rua. Discordou, enfia a mão. Vai enfiar a mão na minha filha, cara? Não, vai não. Entendeu? E também, se é a menina,
que discorda, já quer ir embora para casa eu vou para a casa de mamãe, yeah! Pronto, já foge do pau, né, da conversa, não do quebra-pau, mas é da conversa. Tem que aprender a discordar, sem fugir para a casa de mamãe. Mas não é assim que agem pessoas imaturas? Então é por isso que quando me chamam para fazer casamento de pessoa muito nova, assim, olha, eu posso fazer a preparação para eles, tá bom? Faço pré-nupcial. Não é pré-nupcial de uma conversa, não. São, no mínimo, 8 horas ali de estudo bíblico e tal, e comportamentos, para adiantar o que eles vão ter nos primeiros 2 anos de casados. Então, esse tipo de coisa, gente, nós não podemos fazer com pessoas muito novas. Agora, se você é mais maduro, como é que você aprendeu? Vamos supor que você hoje já está trabalhando, né, há alguns anos na sua profissão. Você não teve chefe chato na vida? Teve, né? Um monte. Oh, pastor, um monte. Agora, pensa bem. Como é que você escutava a bronca de chefe chato? Você não aprendeu a dizer, sim senhor, né? Porque senão você é mandado embora, cara. Se discordar do chefe toda hora, você lá não para emprego. Mas você aprendeu a falar, sim senhor, e aqui na sua cabeça você já pegava o que ele dizia e falava assim, olha, 50% do que ele falou, ele está certo, porque eu preciso melhorar nesse negócio aí mesmo. Mas os outros 50%, esse chefe está exagerando, está nervosão comigo, eu não vou reagir. E você se controlava, não é isso? Isso desde o início. Você tinha lá, quanto? 16 anos quando você começou? Você está com 30. Olha aí, 14 anos trabalhando esse negócio, e hoje você não é o profissional melhor? Você escuta as broncas e... hoje você é chefe. E você ensina os outros a também, olha, ouça com calma, avalie. Agora, se você aprendeu a fazer isso com o seu chefe na sua profissão, ouvir sem discutir ou sem brigar tanto assim com ele na frente, etc., mas passou a interpretar o que ele quis dizer, reter o que é bom, e o resto interpretar como nervosismo, deixa ele para lá. Por que você não faz isso com o seu cônjuge? Está percebendo? Se a gente fizer a mesma coisa com o nosso cônjuge, retém o que ele falou que está correto, que você fala, puxa, olha, a observação, ela está perfeita, ou ele está falando exatamente o que eu tive de problema aqui nesse caso, mas sabe, a outra parte, ele está nervoso, ela está nervosa. Não, isso aí, vamos separar. Então, se você fizer isso, você vai passar o quê? A aprender a brigar, a trabalhar o quê? As discussões muito melhor do que sair brigando e se estapeando por aí. Não, nós não queremos nem agressividade física, nem agressividade psicológica, tá bom? Mas olha lá, vamos ver aqui, será que tem base bíblica para a gente brigar? Se você for procurar um versículo bíblico assim, não brigarás com o teu cônjuge. Não, aí não tem, pode esquecer que não tem. Mas se você procurar na Bíblia, alguns versículos que vão dizer como você deve se comportar em momentos difíceis, sim, você vai encontrar muita coisa. Eu vou citar somente aqui alguns versículos, esses dois aqui, essas duas passagens. E olha lá, Romanos 12, versículos 17 e 18. Eu vou ler em duas traduções, tá bom? Na primeira tradução, que é mais tradicional, mais antiga, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, olha só, aqui diz,
não torneis a ninguém mal por mal. O que é esse negócio de não torneis a ninguém mal por mal? Mas a outra tradução já fica mais clara. Olha lá, se você vai na NVI, né, Nova Versão Internacional, ela diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Ou seja, não torneis, né? Quer dizer o quê? Você recebeu o mal? Não retorna, não retribua o mal na mesma moeda, o mal com o mal. Muito pelo contrário, diz ali, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível, para viver em paz com todos. Isso aqui, gente, é básico para a gente trabalhar, porque existe uma parte que é nossa. Você já viu aqui falando, esforçai-vos por fazer o bem? Esforçai-vos não é falar assim, se Deus quiser, eu não enfio a mão em quem está falando o que eu não gosto, né? Se Deus quiser, não é isso aí. É você que tem que se esforçar, é como se Deus falasse assim, não, isso aqui, eu já te dei todas as armas para você se controlar, para você ter domínio próprio. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. E aí? Deus fica olhando assim. Aí a pessoa te xinga, a pessoa fala o que você não quer, e você... Entendeu? Aí, quando ele vê, olha lá, meu filho está se esforçando, não está fácil não. Subiu o sangue até aqui, a pressão sanguínea dele, bateu lá, é porque Deus tem essa capacidade de saber como é que está a sua pressão sanguínea agora, na hora da briga também. E aí Deus fala assim, foi difícil para ele, mas olha, ele e ela se controlaram. Beleza, dá para eu ensinar mais coisas para esse casal. E vira a página e vai ensinar novas coisas. Mas se controlar, na hora da discussão, você aprendeu, ela aprendeu. Isso aí, gente, é o que diz essa passagem. Por isso diz, se possível, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Você tem um versículo, olha, um ditado popular, muito conhecido, né? Eu pago para não entrar numa briga, pastor. É isso aí, tem base bíblica. Eu pago para não entrar numa briga. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí aquela segunda parte do ditado popular, você amassa e joga nos quintos dos infernos. Por quê? O ditado popular diz, eu pago para não entrar na briga, mas depois que eu entrei, eu pago para não sair da briga. Não, isso aí não tem base bíblica nenhuma, joga nos quintos dos infernos isso aí, tá bom? É pago para não entrar, isso tem base bíblica. Agora, olha só essa segunda passagem, Efésios 4, 26. Efésios 4, 26, naquela primeira tradução, né, mais tradicional, ela diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, poxa pastor, aqui está dizendo que eu posso me irar? Um cristão pode se irar? Mas claro que pode se irar. A ira, gente, é um sentimento, como é um sentimento também você se entristecer, é outro sentimento. Você estar alegre, é um outro sentimento, tá bom? E você também se ira, é um outro sentimento. Se entristece, tudo isso aí. Gente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz o quê? Que Ele se alegra quando fazemos o que é certo. Deus se entristece quando nós fazemos o que é errado. E Deus também se ira, não tem? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos essas características também que vêm de Deus. A diferença é que a reação de Deus para usar a ira dele, quando ele usa a ira, você pode estar certo que ele foi absolutamente justo.
Às vezes ele olha lá um povo que está dando problema, ou uma pessoa, ele manda lá o profeta, vai lá, avisa que tem que sair desse caminho, está errado. Né? Aí o profeta vai lá, o povo entende, sai para lá, não quero saber, não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo. Aí Deus manda outro profeta, vai passando o tempo, às vezes passam dezenas e dezenas e dezenas de anos. Deus entra com misericórdia, com paciência e vai mandando, mas chega um momento em que Deus fala assim, basta, chega, já dei todas as oportunidades para que eles mudassem o mau caminho, e eles continuam nesse mau caminho, agora eles vão ter justiça. E aí, muitas vezes, para aplicar a justiça de Deus, ele usa da sua ira. Ih, meu irmão, se você ficar debaixo da ira de Deus, não é coisa boa, não vai fazer bem à sua saúde, ok? Mas quando Deus usou a ira dele, ele foi o quê? Absolutamente justo, pode estar certo. E nós, hein, quando usamos a nossa ira humana, nós somos tão justos quanto Deus? Se você for bastante honesto, você vai falar assim, não, pastor. Muitas e muitas vezes eu explodo primeiro, e depois eu paro e falo, o que eu fiz? Puxa vida, por que eu falei desse jeito com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho? Oh, Deus! Mas que bom que você tem a oportunidade de se arrepender e ir lá, pedir perdão e acertar. Mas muitas e muitas vezes nós não somos nada justos ao aplicar a nossa ira. Mas a ira é um sentimento. A Bíblia diz o quê? Irá pode, pastor? Pode, irai-vos. Mas, olha o que você vai fazer com a sua ira. É isso que diz aqui, ó. Irai-vos, mas não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele quer dizer com esse não se ponha o sol sobre a vossa ira? Gente, é uma linguagem poética que ele está usando aqui, para dizer assim, não deixa o pôr do sol acontecer, e você estar ainda debaixo desta ira. O que é o pôr do sol? Não é o terminar do dia? Agora, escuta essa tradução aqui da Nova Versão Internacional, que ela deixa mais claro. Diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Ó, aqui já deu para entender. É antes de terminar o dia, gente. Vamos acertar a razão dessa briga. E você pode falar assim, o quê, pastor? Antes de terminar o dia, o senhor não conhece lá em casa. Não, lá em casa, assim, ó, 3 dias com o meu nariz virado para cá e o nariz dela virado para o outro lado. Não é assim, no mesmo dia que acerta, não. Tem que deixar baixar a poeira. Você sabe que eu também achei que esse versículo não dava para ser praticado? Teve uma época da minha vida que eu achei que não dava. O que me fez mudar de ideia e achar, como hoje eu acho, que dá sim para você aplicar esse versículo nos dias de hoje? O que me fez mudar de ideia é o seguinte, eu, quando estava lá, terminando a minha faculdade de arquitetura, antes de ser formado em seminário, eu fiz arquitetura. E aí eu senti no meio da faculdade de arquitetura, eu estava no grupo Vencedores por Cristo, viajando e falando para multidões e para gente, puxa, de tudo quanto era jeito, levando pessoas a Cristo. Falei, é isso aqui que eu vou fazer, é isso, não vou ser arquiteto não, eu vou me entregar para o Senhor. E Deus falou, olha, legal, gostei. E nesses últimos 2 anos que eu tinha para terminar a faculdade de arquitetura, Deus foi assentando esse desejo no meu coração. Quando eu terminei a faculdade de arquitetura, eu falei, agora eu vou para o seminário, vamos lá, vou servir a Deus. Deus falou assim, gostei, muito bom, está animadinho, né? Mas tem uma condição. Antes de vir me servir, vai acertar umas coisinhas da sua vida que você tem lá atrás, que você se enroscou com umas pessoas lá atrás, você brigou com elas e não acertou, você foi o causador.
Tem que ir lá pedir perdão, rapaz. E outros, você está magoado com pessoas que aprontaram para você, e você não as perdoou por terem aprontado para você. Então, vai acertar sua vida antes de vir me servir. Eu falei, mas Deus, o que tem a ver? Eu vou aí evangelizar, não tem nada a ver com perdão. Tem sim. Como é que você vai chegar lá diante das minhas ovelhas, mandar as minhas ovelhas, olha, vocês têm que se perdoar mutuamente, se você mesmo não fez sua lição de casa lá. Então, deixa tudo aí, vai, acerta a tua vida, depois vem para o seminário. Acho que faz sentido, Deus, está bom, vai, eu vou acertar com as pessoas. Aí eu comecei a botar numa folha de papel o nome das pessoas que eu tinha que acertar, né? Também não sou tão pecador assim, não tinha 200 não, eram 5, 6 ali, pá. Ih, rapaz, esse aqui eu nem sei onde está, mas Deus falava assim, deixa que isso aí o departamento do sobrenatural é comigo, tá? Então, Deus ia providenciar algum jeito de eu encontrar com as pessoas, mas põe aí. Ah, beleza. E o que aconteceu? Eu fui primeiro da lista, na hora que eu fui falar, ô fulano, pois é, tem uma coisa que eu estou assim há 15 anos para falar com você, e eu tenho que te pedir perdão por aquilo que aconteceu assim, você lembra? O cara falou, não tenho a menor ideia do que você está falando. Mas como? Você está me perturbando há 15 anos, você não lembra? Isso aí foi importante para você, mas não foi tão importante para mim. Mas é perdão que você quer? Rapaz, vai na paz, está tudo certo, em nome de Jesus. A hora que falava está tudo certo, está perdoado, oh, coisa boa, parece que saía 1 tonelada aqui das costas. Rapaz, eu me sentia mais leve. Aí eu fui, segundo da lista, terceiro. Quando cheguei no último, eram 6 toneladas a menos nas minhas costas. Falei, Deus, isso aqui é tão bom, eu não quero nunca mais voltar atrás e acumular pessoas para acertar. E Deus vira assim e fala assim, mas rapaz, se você tivesse obedecido o que eu falo na palavra, você acertar antes de terminar o dia, você estava vivendo assim todos esses 15 anos aí, livre, leve e solto. E aí eu aprendi, comecei a aplicar com a Magali, nós éramos apenas namorados, mas como namorado você briga menos, né? Encontra menos, briga menos, Mas depois que nós casamos, rapaz, ia dormir e acordava com o bafo da pessoa, não tem jeito, ela acorda com o meu bafo e eu com o dela, não tem jeito. Aí a possibilidade de brigar é muito maior, e quando a gente às vezes brigava de manhã, aí ficava, ia trabalhar ela para o trabalho dela, eu para o meu, que nem, já viu cara de bulldog? Assim, né? Aí passava o dia inteiro de mau humor e voltava para casa, encontrava de noite e não se acertava. Aí quando ia dormir, boa noite, puxava o lençol para cá, ela puxava para lá. Aí Deus ia lá debaixo do lençol, fazia tum. Está fazendo aí debaixo do lençol? Você não combinou comigo que ia acertar com ela antes de terminar o dia? Faça-me um favor, liga essa luz aí e vai conversar com a minha serva. Tá bom, vai. Aí ligava a luz. Magali, senta aí na cama. O que é? Quer brigar? Que ela não é fácil, não. Não. Quer brigar? Não quero. Eu quero acertar a briga. Vamos conversar. Aí era mais meia hora de papo. Mas quando ia dormir gostoso. Podia não ter beijinho, né? Dá um beijinho. Não, que beijinho, nada. Estou quente aqui. Amanhã eu dou beijinho. Mas pode dormir que está tudo certo. Ia dormir gostoso, mas no dia seguinte ia 3 vezes mais beijinho. Por isso nós estamos beijando até hoje, né? Isso. Desculpa. Então, veja só. O que acontece é isso, gente. Nós temos que, no mesmo dia, acertar. Gente, precisamos selecionar as brigas que nós vamos ter.
Porque ninguém aguenta viver com um ser humano que fica brigando por todas as coisas, por tudo que acontece. Por exemplo, tinha um colega meu, pastor, que ele ficava brigando com a esposa dele porque ela deixava o rolinho de papel, sabe o rolinho de papel higiênico que você tem em casa? Não me olha feio, não, que todo mundo tem rolinho de papel higiênico em casa. Então, aquele rolinho caía com a folhinha para frente aqui, né? Então, e ele queria que caísse para frente e não para trás, porque ele diz assim, quando cai para trás, raspa na parede, e aí não é mais papel higiênico, é papel anti-higiênico. Quem veio ontem aí, é ou não é analítico, cara, hein? Tá vendo? Chata beça. Bom, não deu outra, divorciou. Mas a esposa aguentou o máximo que dava, não só por isso, claro, né? Mas veja só, que coisa, você brigar por bobeira, está incomodando, você vai lá e vira o rolinho de papel higiênico você mesmo, não fica lá exigindo outro, né? Tem gente que briga por pasta de dente, você não botou pasta de dente aqui, compra uma pasta de dente para ela e você fica com outra pasta de dente, acabou, certo? Não briga por bobeira, isso é bobeira. Você deve escolher o quê? Motivos maiores, melhores, para você brigar, ok? Mas, por exemplo, esses 2 versículos aí mostram que todo mundo briga, tanto homem quanto mulher. Provérbios diz assim, numa tradução na linguagem de hoje, né, diz assim, Provérbios 21:9, é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ó, na minha casa, na minha infância, tinha quintal em casa, né? Hoje as casas quase não têm quintal. Mas tinha quintal e minha mãe jogava tudo que era tralha que não funcionava lá no fundo do quintal. Sabe aqueles carrinhos de feira sem roda? Então, joga no fundo do quintal. Aqueles armários lá que quebrava todas as gavetas, ficava o armário só com os buracos, a gaveta já tinha desaparecido, joga no fundo do quintal. Tudo que era coisa que não funcionava, guarda-chuva, aqueles guarda-chuva sem o pano, mas joga no fundo do quintal. A Bíblia está dizendo que é melhor morar no fundo do quintal com as tralhas do que dentro de casa com uma mulher que fica As mulheres estão olhando feio para mim. Não, calma, não briga comigo não. Senhoras aqui presentes, é só mulher que é briguenta? Não, né? Homem também é briguento. Aí os homens que ficam olhando, não, o senhor está forçando a base bíblica. Não estou forçando a base bíblica, tanto que olha aqui esse outro versículo, ó, 2 Timóteo 2:24 diz o quê? Ó, não é bom que o servo do Senhor viva brigando. Ninguém aguenta viver com um ser humano que briga por tudo. Aliás, você está brigando demais, às vezes pode ser problema médico, tá? Porque tem um transtorno aí que deixa a pessoa nervosa. Isso é química que está faltando no cérebro, para poder o quê? Equilibrar, ok? Então vamos lá. Olha lá, quando é que o assunto para brigar é essencial? Olha, cada casal vai discutir o que é essencial e o que não é essencial. Mas se eu puder dar uma sugestão de grandes áreas, por exemplo, área ética, área moral, área de criação de filhos, tá? Isso são grandes assuntos que vocês têm que se verificar, o que tem que discutir, o que não. Área ética, um exemplo, seu marido está querendo fazer uma desonestidade, tá? Tem uma turminha lá na empresa que vai desviar uma carga assim, aí a gente vai ganhar um dinheirinho por fora. Opa! Dá para brigar? Claro, é motivo para brigar. Porque a hora que a polícia bater na porta, o seu filho é que vai olhar para o pai indo preso. Papai foi preso, papai é ladrão, está lá no jornal. Vão gozar o seu filho lá na escola. Então aí, tem que quebrar o pau ou não tem? Tem que quebrar o pau, mas assim, no diálogo. Ô, seu safado gospel!
que é isso? Está querendo roubar? Você diz que é do Senhor, ele está querendo roubar? Faça-me um favor. Então, não seja safado gospel, ok? Também, a segunda coisa é a área moral. A área moral, o que seria? O marido está olhando para rabo de saia. Mas vai sentar aqui e vamos conversar. Que é isso? Entendeu? A mulher é a mesma coisa. Está lá na musculação, tem lá o professor de musculação dando em cima, e ela está gostando. Não. Vamos conversar aqui, ó. Então, área moral também. Vamos conversar. E criação de filho? Um quer criar um filho, sei lá. Eu fui muito reprimido, porque meu pai era militar, levava as coisas assim, tudo no exército, em casa. Eu não. Agora, quando eu tiver meu filho vai fazer o que ele quiser. Pronto, aí vira um marginalzinho. Ninguém aguenta. Pequeno grupo, ninguém quer convidar aquela família, porque vem o pimentinha do filho. Entendeu? E vai lá, tem brinquedinho, pá. Não é brinquedinho, é aqueles bibelô de cristal, né? Sabe aqueles elefantes, assim, né? As garças, assim, né? Então, e quebra tudo, ninguém mais quer saber. Por quê? Porque, não posso reprimir meu filho. E a esposa fala, não, peraí, você não precisa ser militar, mas também tem que dar limites. Faça-me um favor. Isso aí tem que o casal ter uma boa conversa? Com certeza, vale a pena discutir. Mas vamos lá. Mesmo que vocês discutam e venham a brigar, cuidado, controlem as explosões. Por quê? Quanto maior a explosão, maior a vergonha depois para pedir perdão antes de terminar o dia. Meu irmão, tá vendo, minha irmã? Cuidado, as explosões são realmente inevitáveis em alguns momentos, mas da mesma forma como você explodiu, você vai ter que se humilhar. E, Senhor, me ajuda agora a pedir perdão e me acertar. Vai ser tão chato para você? Então, veja bem como você se vai explodir, ok? Vamos para frente, gente. Vamos ter que passar um pouquinho para frente, por causa do nosso tempo. Uma próxima vez que eu venho aqui, eu dou essas partes. Mas lá, princípios para resolução de problemas. Olha lá. Primeira coisa, você tem que ter regras para discutir, certo? Por uma boa briga, você tem que ter regras. O boxe não tem regras. Como é que é? Aquele MMA, né? Também tem regras. Judô tem regras. Todas as grandes lutas têm regras. Nós, claro, não estamos brigando, né? Mas nós precisamos ter regras. O que vale, o que não vale na nossa discussão. E eu vou dar algumas aqui, ó. Primeira coisa, não evite o conflito usando o tratamento do silêncio. O que é esse tratamento do silêncio, gente? É exatamente aquela gelada que um dá no outro. Um saiu de casa, falou alguma coisa que o que ficou não gostou. Aí o que ficou diz assim, quando ele voltar, quando ela voltar, eu vou dar uma gelada nele, ele vai ver. Aí pronto, volta no trabalho, em vez de eles se acertarem, o que acontece? O marido, vamos supor que foi o marido, né, que voltou para casa. Querida, onde é que está a minha agenda? Eu não vi onde eu pus a minha agenda. Você viu? Ela nem olha para ele, continua, vamos dizer, espanando ali. Querida, você viu onde ficou a minha agenda? Ele, nem olha na cara. Pronto. A terceira vez, ele já vai explodir. Querida, você que está fazendo comigo e tal? Tá vendo? Agora, adiantou alguma coisa a sua gelada? Não. Primeiro, mulheres, bota isso na cabeça. Às vezes o homem fala de manhã, e ele, 15 minutos depois, já desligou do assunto. A mulher não, fica lá, matutando.
Então, quando ele chega em casa, ele já viu tantas outras coisas que ele nem lembra mais daquele negócio. E você falou, estou dando a gelada para ele saber que eu não gostei do que ele me falou quando saiu. Ele nem lembra mais. E aí o que vai acontecer? Ao invés de você acertar aquele primeiro problema, você criou um segundo problema. Está vendo? Porque nós temos que conversar. A maneira que Deus nos deu para nos comunicarmos é a fala. Ele devia saber o que eu estou pensando. Não tem bola de cristal. Não existe bola de cristal. Não dá para entrar na sua cabeça. Mas por quê? Eu estou sem falar. Ele devia saber. Não, o fato de você não estar falando com ele pode significar muitas coisas. Ele olha assim, olha, ela está com um mau humor, acho que ela falou com a mãe. Quando ela briga com a mãe dela, rapaz, sai de baixo. Ela fica num mau humor, então eu vou até respeitar, nem vou falar com ela. Ele está pensando que você brigou com a mãe, nem lembra do que você falou lá no início do dia. Está percebendo? Então, meu querido, não use o tratamento do silêncio, porque muitas vezes quem usa esse silêncio, usa o silêncio como uma arma para agredir o outro, para frustrar o outro. E eu diria até mais, para chantagear o outro. Chantagear como? Enquanto você não fizer isso que eu quero, eu não volto a falar com você. Isso aí o que é? Chantagem. Só vai piorar. Segunda dica para você, não acumule irritação para usá-la mais adiante. O que é isso? Quando você está nervoso, não adianta negar que você está nervoso. O outro pergunta assim, o que é? Você está bravo hoje, hein? Eu não estou bravo, coisa nenhuma. Quem disse que eu estou bravo? É claro que você está bravo. Olha a sua cara. Olha a tua reação. Então, não adianta negar que você está bravo. Ou então, né, quando a gente está irritado, não adianta refrear. Né? O outro fala assim, está tudo bem entre nós? Aí você engole, está tudo ótimo, está muito bom, nosso casamento está uma bênção. E aí você fica vermelho, vermelha. Sabe o que é esse negócio de vermelho, vermelho aqui na cara? É sangue, é coração bombando, de tanto que bomba, você fica nervoso e vermelho. Isso aqui pode te dar, sabe o quê? Um infarto do miocárdio um dia. E esse negócio de ficar vermelho aqui, pode te dar um derrame cerebral. Por quê? Você foi guardando. Aí, o que acontece? Uma hora você explode, né? Bah! Agora me sinto melhor. Sente melhor nada, você piorou o assunto. Você vai falar o que não devia, não vai acertar o problema e vai ofender um monte de gente, vai o filho ficar olhando, assustado, tudo isso aí acontece. Então, como nós devemos reagir? Olha, à medida que os problemas vão chegando, vamos tratando de resolvê-los um a um. Mas como fazer isso? Vou te dar uma dica que isso não tem na Bíblia, não. É dica de conselheiro conjugal, tá? Por exemplo, veio aqui uma palavra que o outro deu e você não gostou, você vai com o cérebro administrar e falar assim, por que é que ele ou ela está falando isso? E tenta lembrar alguma situação que deixou a outra pessoa nervoso, minha mulher, tensão pré-menstrual. Ela deve estar naqueles dias. Quando ela fica com tensão pré-menstrual, tá bom. Dá para perdoar, meu irmão? Dá? Então, o que você faz? Ouviu aqui, analisou como um filtro o seu cérebro, e aí está perdoada em nome de Jesus. Está vendo? Às vezes é o marido, né? O marido fala o que você não gosta, você analisa, ele está pressionado no escritório, está a ponto de perder o emprego, ele está tenso. Dá para perdoar, irmã? Dá para relevar? Releva.
Então sai, está perdoado em nome de Jesus. Eu escolho as brigas que eu vou entrar, e essa não é uma delas. Está vendo? Agora, tem momentos em que o outro fala alguma coisa, e mesmo você dando todos os descontos possíveis e imagináveis, pum, magoou você? Ofendeu você? Ah, não, então essa aí é uma daquelas coisas que você tem que conversar antes de terminar o dia. Você vai cortar pelo menos metade das suas brigas aí. Está vendo? Então, dá para perdoar? Releva. Eu escolho as brigas. E essa aí, ó, esse motivo aí, não vou entrar. Você está nervoso. Tá, fala o que você quiser aí, não tem problema não. Entrou por aqui, saiu por aqui. Eu aguento isso. Vamos lá. Terceira. Se possível, prepare o cenário para a discussão, porque tem gente que explode na frente de qualquer um que estiver na frente. E às vezes essa pessoa que está na sua frente é o seu filho. E eu quero dizer o seguinte, não sou eu que digo, são os psicólogos que dizem. A Magali é psicóloga, se tem outros psicólogos aqui, podem confirmar. Até os 5 anos de idade, nossos filhos estão tendo o quê? A base daquilo que será o caráter deles. Não é o caráter, é a base. É como para você construir uma casa, um templo, você precisa primeiro fazer a fundação, a base. Se a base está boa, você ergue 2, 3, 4 andares, não importa. Mas a base tem que estar boa. Até os 5 anos de idade, seu filho está assimilando tudo que os pais estão fazendo. E isso aí vai servir de base para o caráter dele. Por exemplo, seu filho lá, de até 5 anos, está vendo os pais lá brigando. Papai deu um tapão na orelha da mamãe. Eu vi. Mas a mamãe também não é fácil, não. Mamãe empurrou papai. Papai caiu na escada. Eu vi. Sabe o que vai acontecer? Daqui uns 2, 3 meses, vão chamar lá na creche do seu filho, falar assim, o que está acontecendo com o seu filho? Ele está dando tapa na orelha das meninas e está empurrando os meninos. Me diga, de quem que ele aprendeu isso? Porque os nossos filhos copiam aquilo que nós fazemos. Então nós somos modelos. Por isso nós temos que pensar muito bem onde vão fazer a briga e na frente de quem. Você tem que fazer aonde? Tem que fazer num quarto lá, separado, etc. O filho está em casa? Manda ele para a casa do vizinho assistir desenho, vai lá brincar na casa do vizinho, aí tranca a porta, desliga o telefone fixo, desliga o celular, abaixa a janela, que às vezes as casas são muito próximas, você dá um berro aqui, escuta ali. Está entendendo? E aí você está berrando aqui, né? E depois você quer ir lá evangelizar o vizinho, né? Ô vizinho, vamos na nossa igreja ouvir sobre o amor de Deus, né? Aí seu vizinho vai falar, o quê? Esse teu Deus aí não ajustou nem o teu casamento, você quer atrapalhar o meu? Eu escuto aí o que vocês falam. Aliás, estou aprendendo palavrão gospel. É, isso aí, ó. Eu não sabia que tinha palavrão gospel, estou aprendendo umas coisas novas aí de vocês. Está vendo? Ele não quer nem passar perto da sua igreja. Então, cuidado. Olha lá, 4. Ataquem o problema e não a pessoa. Porque é tão comum, né? A gente está na discussão, não, eu que estou certo, não, eu que estou certo. Aí pronto. Quando você está perdendo a razão do seu lado da discussão, você começa a atacar o outro pessoalmente, por coisas, às vezes, do passado ou do presente, e começa a vir aquele tipo de papo assim, olha lá, começa a acusar. Você, a dona Suzana, falou que você passou em tal lugar, e a dona Mariazinha que viu e contou para a dona Suzana, e aí pronto, você fez isso, fez... Peraí. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então isso aí é suspeita, é boato, não é um fato. Você tem fatos, aí você vai e confronta o outro.
Não tem fatos? Espere uma ocasião melhor, quando você tem o fato, para poder conversar. Olha lá, outra coisa. Lembre-se de esquecer. Porque na discussão você começa a lembrar coisa do passado. Quando a gente namorava, você me aprontou aquela ali, ó, com a fulaninha, e pronto, começa. Aí o outro fala, mas peraí, você disse que tinha me perdoado, e agora está levantando o defunto, tudo de novo, pronto, mais meia hora de briga. Para com esse negócio, esquece esses negócios, tá? Outra coisa. Não critique a aparência do outro. Não tem nada a ver com o que vocês estão discutindo. Vai. Quando eu casei com você, mulher, você tinha 59 quilos. Chuchuzinho. Agora tem os mesmos números. Manteve os números. Só que invertidos. 95 quilos. Está me chamando de gorda. E você? Aí, ó, quando eu casei, você tinha cabelo. Aí, ó, agora esse aeroporto de mosquito. Aí, ó, tá vendo? Você vai falar dela, ela pega e cutuca você. Agora, me diga uma coisa. O que essa briguinha aí tem a ver com o que vocês estavam discutindo? Às vezes você está discutindo por criação de filhos. Não tem nada a ver. Olha lá. Não critiquem os familiares. Caramba, na hora da briga, você fala, aquele seu irmãozinho lá, que pediu emprestado R$1.000 e nunca devolveu, irmão estelionatário gospel. Tem até estelionatário gospel, você vê como é que é o negócio? E aí, o quê? E aquela sua tia gorda que só vem aqui para filar a boia todo domingo? Não estou falando da minha tia, a tia Carmélia, que me criou. Aí pronto. O que tem a ver esse papo com criação de filho, gente? Para com esse negócio. Vamos lá. Oi. Não foi. Pessoal da técnica. Bom, então eu vou aqui pelo meu... Ponto 5. Não lance os seus sentimentos como pedra no seu cônjuge. Que é isso? Às vezes você está acumulando, guardando. Agora ele vai ver, agora ela vai ver, e você atira a pedra, na vidraça. Meu irmão, depois que a pedra saiu da sua mão, vai quebrar aquele vidro, não adianta. E depois que quebrou, você não consegue mais juntar os caquinhos, nunca mais. Nunca mais será a mesma coisa. Então, só que aqueles caquinhos, aquela vidraça, é o seu cônjuge, é o grande amor da sua vida. Você simplesmente está ofendendo de uma maneira terrível, falando coisas terríveis para uma pessoa que você ama de paixão. E aí, quando passa o nervosismo, você bota a mão na cabeça e fala assim, que eu falei? Como eu pude falar isso para ele ou para ela? Como eu fui injusto? E aí você vai tentar juntar os caquinhos e nunca mais fica a mesma coisa. Então, o que você tem que fazer? Não deixar ficar acumulando. Certo? Agora, você quer falar alguma coisa para o outro? Quer? Até por aqui, né? Eu vou te aconselhar, isso também não tem nada na Bíblia, não. É fruto de conselheiro conjugal. Você vai colocar, escrevendo, o que você tem para falar para o outro. Mas não é para você escrever um jornal de 20 páginas, não é isso. Quando você quiser fazer jornal de 20 páginas, sei lá, quando você for fazer um livro sobre a sua vida, aí você escreve. Mas na hora da relação conjugal aqui, da briga conjugal, não. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar em 3 linhas, você vai colocar o tópico daquilo que você quer discutir com o outro. Primeiro tópico, em 3 linhas, pá. Tá. Tem mais algum assunto? Tem aquele outro lá. Pronto. Tópico número 2, pá. Aí você vai colocando, tópico a tópico. Vai dar o quê? Uns 5, 6 tópicos? Quando o outro chegar, você vai esperar um momento apropriado para conversar.
Momento apropriado não é aquele momento em que o outro quer assistir o jogo do time dele. Não, é jogo do Bahia, é jogo do Vitória. Não, meu irmão, deixa, porque tem jogo do Bahia, do Vitória, deixa assistir, esse não é o dia para conversar. Mas aí, chegou um dia, olha, podemos conversar um pouquinho, depois aí do jornal e tal? Podemos sim, beleza. Aí você mostra aquele papel. Olha, eu escrevi algumas frases aí para você dar uma olhada, que esses assuntos eu queria que a gente conversasse. Aí ele vai ler aqueles 6 assuntos, 5, 6 assuntos, vai ficar surpreso. Nossa, mas você quer falar essas coisas comigo? Eu nunca podia imaginar. Não, mas hoje nós vamos falar só sobre o primeiro ponto, tá bom? E vai no primeiro ponto e vai esclarecer o primeiro ponto. Sabe aquilo que você estava pensando em escrever no jornal, né? Eu vou falar isso para ele, e falar aquilo. Não, você não vai escrever, você vai falar aquele primeiro ponto. Nós temos que aprender a falar, gente. Isso é que nos diferencia dos animais, a inteligência e a fala, ok? Então, você não é papagaio para repetir, papagaio só repete, a inteligência, tá vendo? Nós somos seres humanos e precisamos aprender a conversar. Então, aí, terminou o primeiro tópico, beleza, dá para entrar no segundo? A gente pode entrar, se o clima está bom. Se ficou tenso, não, deixa para uma próxima vez. Próximo dia, ou a semana que vem, a gente conversa o segundo tópico. Mas vamos conversar todos. Está vendo como é que você, com calma, sem jogar pedra no outro, pode fazer uma relação boa? Vamos lá para frente. Deixa eu ver a hora. Ih, pastor, já era. Já cortou. Vamos cortar. Pronto. Gente, você tem no livro, tá bom? Aprendendo a Brigar, o que faltou aqui. Mas eu só vou dizer uma coisa, olha lá, só dizer os tópicos para você. Não fuja do assunto, não acrescente outros assuntos na briga. 7º, junte soluções às críticas, não fica criticando o outro só por criticar. Tenta dar uma solução. 8º, jamais diga, você nunca me amou, você sempre foi chata. Não, esse negócio de nunca e sempre é muito tempo. 9, cuidado com o humor durante as discussões. Hora de briga de casal não é hora de piadinha nem de humor. E 10º, seja humilde porque você pode estar errado. Ok? Então, gente, vamos orar. E vamos pedir a Deus que nos ajude a nos comunicarmos cada vez melhor. Uma briga entre aspas, aprendendo a brigar, aprendendo a discutir os nossos pontos de vista divergentes. Amém? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque a Tua palavra foi lida, Senhor, e Deus, nós precisamos tantas coisas da Tua ajuda para aplicarmos a Tua palavra nas nossas vidas. Queremos pedir, Pai, que aquilo que estudamos hoje, o Senhor interfira positivamente, para que nós tenhamos famílias mais saudáveis. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém?